Então, boa noite a todas e todos. Mais uma vez, aí, obrigado pela presença. Estamos muito felizes em fazer mais um evento aqui sobre ficção científica, dessa vez nacional, né? A gente já fez alguns encontros sobre esse tema nesse ano e no ano passado, muito graças ao trabalho da Ana Ruski, aí, que a gente agradece mais uma vez pela presença. Agradecer a editora do SESI e a Luana representando aí. Obrigado, Luana, mais uma vez. E obrigado a presença de todos também. Vou passar a palavra para o Nelson aqui, que a gente dá os parabéns, primeiramente, pelo trabalho e pede a ele para fazer a introdução aí, e acompanhar o debate. Obrigado, Antônio. Principalmente, obrigado por nos acolher aqui na Tapera Taperá. Não podia ter um local mais adequado para a gente celebrar a antologia Fractais Tropicais, né? Pela história da Tapera. E agradecer também a presença de todos vocês, né, que vieram nesse final de tarde chuvoso em Sampa, prestigiar, né, os autores que estão aqui presentes e o lançamento da antologia. Temos vários autores da segunda e da terceira onda da ficção científica brasileira, né? Aqui na frente da segunda onda, o Roberto de Souza Causo e o Ivan Carlos Regina, que eu considero mestres, né? São autores cuja ficção científica me orientou muito ao longo dessa década. Praticamente faz uma década que eu estou me envolvendo mais ativamente com o gênero. Presente também a esse evento, nós temos o Ataíde Tartari, outro nome importante da segunda onda da ficção científica brasileira. Finísia Fideli, importantíssimo nome porque representa as autoras, né, que a gente imagina que são mais raras na ficção científica, mas, na verdade, isso é um engano. Há muitas autoras escrevendo ficção científica no Brasil hoje, mas talvez elas sejam mais invisíveis do que os autores homens, até por uma tradição da ficção científica de ser um ambiente mais machista, né, em que os homens dominam de muitas maneiras. Mas, por isso, a importância da Finísia na antologia e da Cristina Lazaitz também, minha colega de terceira onda de ficção científica, a importância dessas duas figuras na antologia e também no cenário contemporâneo. Desculpem. Creio que eu mencionei todos. Esqueci algum autor presente? Não, mencionei todos. Agradeço a presença de vocês. Enfim, agradecer principalmente o fato de vocês terem confiado em mim e participado desse projeto, né, que para mim é muito, muito, muito precioso. A Márcia Olivieri está chegando ali, mais uma autora da terceira onda. Olá, Márcia. Está no horário, adiantou-se. Seja bem-vinda, Márcia. Eu estava comentando sobre os autores e autoras presentes aqui hoje ao lançamento. A Márcia também pertence à terceira onda. Agradecer muitíssimo à SESI SP Editora por ter apostado nesse projeto. Na verdade, eles fizeram mais do que apostar no projeto. Eu confesso para vocês que o projeto era muito mais modesto do que o que se concretizou. Era um livro com menos autores, menos páginas, menos glamour. Foi a editora que, na nossa primeira conversa, né, depois de trocar alguns e-mails, propôs, não, vamos fazer uma coisa mais ambiciosa. Era tudo que eu queria ouvir, né? Vamos fazer algo mais ambicioso. E, de fato, se concretizou. É um livro belíssimo, que tem recebido muitos elogios, não só o seu conteúdo, mas o seu design gráfico, a sua capa, que brilha de uma forma incomum nas capas do mercado editorial brasileiro, né? E, por fim, agradecer mais uma vez a Tapera Taperá por nos acolher. Eu acho que isso vai coroar essa celebração hoje, né? O fato de a gente realizar aqui o lançamento paulistano. Okay? Vamos partir agora para o que eu chamo de debate-papo, né? Uma coisa bastante informal, bastante descontraída, sobre esse tema tão polêmico, né? Ficção científica brasileira, que
digamos que 90% da população brasileira sequer sabe que existe uma ficção científica brasileira, por um vício histórico, né? Um vício histórico que já foi muito pesquisado e denunciado o Roberto de Souza Causo escreve muito sobre isso, e pelos demais pesquisadores da ficção científica brasileira, entre eles o Ramiro Giroldo, que escreveu o texto da orelha esquerda, né? Antes de a gente começar, de fato, a conversar sobre esse tema, deixa eu apresentar os nossos convidados. Vamos ver se o meu astigmatismo me permite ler isso daqui. No outro extremo, temos a querida Ana Rushi, que é escritora e doutora na área de estudos literários e linguísticos em inglês pela Universidade de São Paulo. Estreou com a coletânea de poemas Rasgada, publicada também no México. Em seguida, publicou... É melhor tirar o óculos. Em seguida, melhorou muitíssimo. Em seguida, publicou Sarabanda, de poesia, e Nós que Adoramos, um documentário de poesia. Acho que foi nessa altura que eu te conheci, Ana. O título sensacional, Nós que Adoramos, um documentário, também de poesia. Em prosa, a Ana publicou o romance Acordados. Possui inúmeras participações em antologias e revistas literárias. Ana pesquisa a ficção científica, mais particularmente a FC feminista. E ela foi uma das organizadoras, com o Causo, na Biblioteca Viriato Correia, de um evento sensacional que aconteceu faz 2 semanas? É isso? 2 semanas, né? Ficção científica brasileira, 60 anos em manifestos, da antropofagia ao fantasismo. Eu participei de uma mesa, a convite dos organizadores, foi uma mesa muito reveladora, muito bacana, e eu creio que o nosso debate aqui vai ser uma continuação do que... Eram 4 organizadores, Ana, Roberto, Elton e o Jorge, 4 organizadores. Foi um evento sensacional que eu espero que se repita, que se torne anual na Biblioteca Viriato Correia. Em seguida, do lado da Ana, o Ivan Carlos Regina nasceu em Bauru em 1953. O Marco Aqueiva também nasceu em Bauru. Cadê o Marco Aqueiva? Um autor mais recente que está trabalhando a ficção científica brasileira mais recentemente. Enfim, em Bauru, em 1953. Publicou o clássico O Fruto Maduro da Civilização, de contos, entre outras obras. Esse livro, de fato, ele é sensacional. Ele merece uma reedição o mais rápido possível. É um clássico mesmo. É autor do Manifesto Antropofágico da Ficção Científica Brasileira. Também outra iniciativa espetacular, muito provocativa. Eu estou lendo para vocês, essas 2 mini-bios, a do Ivan e do Causo, são as que constam na antologia, elas precisam ser atualizadas, né? Mas é o seguinte, eu fiz perguntas para eles para enriquecer a mini-bio. Então, eu perguntei para o Ivan sobre outras dimensões, né? Então, segundo a enciclopédia, ele respondeu assim, segundo a Enciclopédia Galáctica, abre aspas, Ivan vive em outra dimensão, não adianta chamá-lo. Tem o corpo recoberto por uma película de educação que mede 30 micras, derme androide, que abriga um coração solitário. No labor de encontrar o amor, permaneceu estacionado 3.000 anos na órbita de Aldebaran. Ficou azul, com o passar do tempo, igual à sua estrela. Hoje caminha rumo ao éter inconsútil numa nave verde e amarela. No resto, é uma pessoa quase normal. Então, foi assim que o Ivan se apresentou. Passamos agora para a mini-bio do Causo. Roberto de Souza Causo nasceu em São Bernardo do Campo em 1965. É ficcionista, pesquisador, editor e tradutor. Publicou Shiroma, Matadora Ciborgue, de contos, Glória Sombria, romance,
e ficção científica, fantasia e horror no Brasil, de 1875 a 1950, que é um ensaio muito consistente sobre esse período e esse assunto. Entre outras obras, venceu o prêmio Jerônimo Monteiro e o projeto Nascente. Também obteve o reconhecimento da Sociedade Brasileira de Arte Fantástica por impulsionar a ficção científica no Brasil. Quando perguntam ao autor se já teve a mente invadida por um telepata, ele sempre responde: minha mulher, Finísia Fideli, lê meu pensamento o tempo todo, desde que nos casamos. Eu geralmente me sinto monotemático. Ok. Apresentados os nossos convidados, eu propus a eles, por e-mail, de fazer uma pergunta, a mesma pergunta aos três, que é uma tentativa de ir ao coração, quer dizer, ao caroço de toda a questão da ficção científica brasileira, a meu ver, né? Eles podem discordar à vontade. Seria por que a gente deve convencer alguém cujo preconceito pela ficção científica de modo geral ou pela ficção científica brasileira de modo particular é tão arraigado? Por que convencer essa pessoa a ler um autor brasileiro de ficção científica? Qual argumento a gente deveria usar para convencer esse autor, né? Existe uma querela histórica, né, que começou em 1958, em torno se ficção científica é literatura ou se ficção científica é apenas entretenimento, né? O crítico Mário da Silva Brito, quem deu o pontapé inicial, na verdade, ele defende as cores da bandeira mais marginal, ao escrever um prefácio reconhecendo todas as qualidades da ficção científica de diagnosticar alguns problemas da vida contemporânea. É o prefácio de uma coletânea, uma das primeiras coletâneas, antologias, no caso, né, que saíram no Brasil, intitulado Maravilhas da Ficção Científica, saiu pela editora Cultrix, e é fácil ainda de encontrar, se eu não me engano, na estante virtual, né? Enfim, um prefácio muito bonito, é uma declaração de amor pelo gênero, mas uma declaração consistente, né, de um crítico reconhecido pelo seu talento de análise e de convencimento. No ano seguinte, outro crítico também muito talentoso, o Otto Maria Carpo, escreve um artigo no Estadão defendendo exatamente o contrário. Em síntese, esses artigos podem ser lidos na internet. O Otto Maria Carpo vai dizer o seguinte: nunca vai acontecer com uma obra de ficção científica o que aconteceu, por exemplo, com as Viagens de Gulliver, de a gente ter a obra original para um público adulto e as suas versões facilitadas para o público juvenil. Segundo Carpo, a ficção científica já é juvenil, já é infantil, ela nunca vai descer alguns degraus na escala do valor, porque ela já está lá embaixo. E isso ele vai dissertando de mil maneiras, mas a síntese é essa, né? De lá para cá mudam os protagonistas, mudam os argumentos ficam até mais sofisticados, os autores também vão ficando mais sofisticados, os textos vão ficando mais sofisticados, mas a querela continua, o embate não se resolveu, sempre prejudicando, ou o prejuízo sendo sempre da ficção científica brasileira, ou seja, grosso modo, na universidade, na academia e na imprensa em que escrevem professores acadêmicos, a ficção científica brasileira ela é sempre muito criticada, ou, quando não, ignorada, que eu acho que é uma forma também de juízo crítico. Você simplesmente não enxerga, ela não existe, é ignorada. Isso até hoje, né? Mudaram os protagonistas, mas a situação não mudou. E aí vai a minha pergunta para os nossos três convidados. Imaginem a cena muito comum hoje em dia de você entrar numa belíssima livraria, como essa daqui, como tantas outras, físicas ou virtuais, em que há uma avalanche de lançamentos mensais, né? Uma pesquisa revela que são lançados perto de 2.000 novos títulos por mês,
no Brasil, né? Seriam quase mais de 20 mil novos títulos de todas as áreas, incluindo ficção no Brasil. Por que um leitor vai dispor de R$ 70, por exemplo, para comprar a nossa antologia, em vez de comprar grandes nomes americanos, europeus, de outras, até da literatura policial, da fantasia? Por quê? Que argumento vocês usariam para convencer esse leitor de que a ficção científica brasileira merece ser prestigiada? Eu vou passar a palavra para a Ana. Acho que a Ana pode começar. Estou muito curioso para conhecer os argumentos desses três. Obrigada, Nelson. Queria agradecer o convite. Você está me ouvindo? Sim, né? Também agradecer à editora SESI por estar aqui. A Tapera, que desde 2017 a gente organiza encontros sobre ficção científica aqui e, enfim, cria esses livros que vocês viram aqui fora vendendo. Muitos têm a ver com esse trabalho, né? Da Fantástica 451, até depois eu falo disso. Também fiquei super feliz que a Ataíde Tartari, a Márcia Oliveira e a Cris Laisato estão aqui, além da Finísia Fedeli, do Causo, Ivan. E eu sou a única pessoa que não tenho nenhum comprometimento com a obra. Então, eu posso ser bem crítica, não brincadeira. Bom, eu acho que a sua pergunta é muito boa, Nelson. Mas a gente está num mês muito bom para responder ela também, sem muita dificuldade. Porque basta dizer que esse negocinho aqui que está na minha bolsa, que é o smartphone, ele foi decisivo para eleger um presidente. E só esse fato faz com que a gente tenha que entender duas coisas um pouco melhor. O que é a tecnologia hoje e também entender como é que ela funciona no Brasil. Porque o modelo dos Estados Unidos, o modelo europeu, dos coletes amarelos, a eleição do Trump, eles podem fornecer algumas explicações. Mas é na ficção científica brasileira que talvez a gente consiga entender melhor o que está acontecendo. Então, a gente está num mês ótimo para responder essa pergunta. Né? Mas, assim, né, os contos do Philip K. Dick, eles ficam até meio infantis, perto da realidade, conforme até os tweets lá que ficavam tirando sarro de House of Cards, tal, né? E aí, pensando um pouquinho no gênero, né? Que eu fico usando que o futuro chegou. Agora que o futuro chegou, a gente... Sabe, eu falo com a minha mãe, assim, com o celular, quando eu estou fora do paraíso, aquela coisa mágica, né? Então, enfim, tudo que a gente imaginava de metáforas é muito atual, né? Então, é necessário pensar um pouco a respeito disso. E uma coisa que é bem importante mencionar sempre, até para quem não está familiarizado com o que é ficção científica, tal, né? Nada mais é do que uma metáfora para os dias de hoje. Então, a ficção científica sempre é uma metáfora do mundo presente. E ela tem algo de maravilhoso que, quando a gente imagina, vamos supor, um outro planeta, né? Uma outra civilização, uma outra tecnologia, que conta um pouco como é o nosso planeta, essa literatura nos entrega o nosso mundo, só que de uma outra forma. Então, ela sempre propõe uma forma muito interessante de fazer crítica a respeito do que a gente está pensando. E crítica, eu quero dizer aqui, não é pensar negativamente, mas é a gente pensar de forma diferente. E, especificamente a respeito do Carpo e dessas querelas todas, eu acho muito legal, até estava falando isso na Casa das Rosas agora no sábado, lá no encontro de criação, escrita criativa, que a gente tem que historicizar um pouco da onde a gente fala, para quem a gente fala, né? Se a gente pensar um contexto de países anglófonos, ou mesmo os germânicos, os franceses, eles tinham a imprensa como algo livre e popular, né? Então, a gente vai ver a origem lá do panfleto político, é um cidadão lá falando mal de um lorde e falando, eventualmente, mal do rei. Então, era super perigoso fazer isso, mas tinha quem fizesse. Já em Portugal, que as pessoas ficaram já atentas ao que estava acontecendo lá para cima, tinha um controle de imprensa total, só saía na imprensa o que o rei queria. Quando esse sistema colonial vem para o Brasil, os donos da imprensa eles são pessoas muito bem estabelecidas. Então, tanto ler e, principalmente, escrever é algo de quem tem poder. E quem tem poder nunca vai largar de mão dada, né? Então, imagina que loucura que a gente está querendo estudar ou escrever num gênero que é uma literatura de massa, que no Brasil, o que é literatura de massa, né? A gente, de 10 pessoas, até a Andréa Catropa falou isso no encontro, né? De 10 pessoas, a gente teria só
pelo menos 8 que conseguem ler. Né? Agora, com acesso ao livro e tal, é muito menos gente que consegue ler. Então, que é uma literatura de massa no Brasil. Mas que se propõe a trazer temas que estão sendo falados nos Estados Unidos e não é mais aquela coisa intelectual francesa. Então, assim, essa série de pensamentos a respeito do que é o elitismo brasileiro, o intelectualismo brasileiro, ele também explica muito o preconceito que essas literaturas sofrem, né? Então, quando eu gosto de ouvir falar do Carpo, e aí eu já fico quieta para a gente ouvir os outros dois, é muito legal a gente lembrar de onde ele fala, para quem ele fala, a serviço de quem. E a gente está no século XXI, as pessoas estão usando muito mais celular para escrever, para se comunicar. Então, essa literatura ela vai ser muito importante, sim, não só agora, mas para frente. Né? E nesse mês é um mês maravilhoso para falar a respeito disso. Muito bem-vinda, Débora. É isto. Boa noite, amigos, amigas. Todo mundo tem um amigo irreverente, né? Eu tenho vários. E eu estava passando aquele dia na Praça da Sé e fica aquele pessoal crente lendo a Bíblia e você sabe como é que eles fazem, né? Que pega o livro, dão aqueles tapões, pá! E aí eles põem lá no canto, lá, aí eles vão lá, discursam, fica aquela rodinha, eles voltam, tanto tapa e vai para chamar a atenção. Esse meu amigo muito irreverente falou assim, eu vou dar uma bica nessa porra. Aí, para nós, eu falei, não faça isso, pelo amor de Deus, aquele monte de evangélico lá estava. Aí, quando ele ameaçou de chutar, para nossa surpresa, o pregador deu uma voadora, pegou o livro correndo e falou, vai chutar da sua mãe, seu... Né? Bom, nós já temos a nossa Bíblia, né? Eu queria agradecer agora, entrando então no tema, agradecer quem fez esse livro, porque se uma pessoa realmente, ao ler esse livro, que tem uma belíssima apresentação gráfica e teve uma seleção espetacular por parte do Nelson, e aqui não vai nenhum puxa-saquismo, vai ser uma constatação, porque eu o li inteirinho, e chegar no final do livro e falar, não gostei, então, meu amigo, arrependa-se, porque você jamais será convertido à ficção científica. Né? Então, sua única maneira de testar é colocando boa literatura à venda. Então, a gente agradece aí ao César e a todo mundo, que acho que é uma tentativa bem legal. Entrando, então, no cerne da apresentação, eu falo assim, uma literatura, ela vai de encontro aos seus leitores quando há uma aderência daquilo que se escreve com a literatura que é praticada. E, quando eu comecei a escrever ficção científica, eu percebi que a nossa ficção científica ela não tinha nada de brasileira, aquilo lá estavam falando de outras coisas, não chegava aqui. E eu vou me permitir, muito rapidamente, apontar quais são as características brasileiras que têm que estar representadas na ficção científica para que o texto tenha essa aderência, vá de encontro aos nossos anseios. Então, qual é a característica do povo brasileiro? Né? Eu refleti muito sobre isso e procurei trazer para a minha literatura. Vou começar pelo humor. Hoje, eu morria de rir das piadinhas do João de Deus. Tinha mais de 20... O tema é seríssimo, eu não estou aqui dizendo, mas o brasileiro trata como? Trata com humor. No dia que morreu Ayrton Senna, que eu acho que foi o último brasileiro por consenso absoluto, não existe outro, né? Assim mesmo não era consenso absoluto, porque tinha seus detratores, eu contabilizei 122 piadas nas mídias sociais, naquele tempo lá, na coisa, sobre aquela morte. Então, assim, nós somos um povo humorístico, nós gostamos da piada, nós gostamos da brincadeira, nós gostamos da leveza, e aquilo que foi conquistado, por exemplo, na pintura, a nossa pintura é uma pintura muito alegre, Cícero Dias, por exemplo, na música, Villa-Lobos, mesmo na poesia, né, que passa por uma série de movimentos revolucionários, conceituais, que nós não tínhamos nenhum na ficção científica. E temos alguns autores aí também que são famosos graças ao seu humor, que eu vou pular aqui, porque eu acho que todo mundo conhece. Né? E é engraçado porque, ao mesmo tempo que nós praticamos o humor, nós desvalorizamos quem o faz. Isso é muito curioso. O brasileiro, e aí eu entro já no segundo tema das nossas características. Nós temos uma mania de imitação e uma baixa autoestima.
que o Nelson Rodrigues chamava de complexo de vira-lata. Meio que fruto desse complexo é que vem a afilhadagem, o compadrio, o nepotismo, a passividade, a falta de união como caráter do brasileiro. Quem quiser se alongar nesse assunto, procura o discurso em mangas de camisa do Tobias Barreto, filósofo brasileiro que trabalha muito isso daí. E mesmo Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, né? Aquela apatia. E aí entram as críticas, por exemplo, de Mário de Andrade e Silvio Romero a Machado de Assis, que era considerado por eles grande autor, mas não brasileiro. E culmina no Macunaíma, que, na minha opinião, é o herói sem caráter, que representa exatamente o nosso povo, humorista, preguiçoso, etc. Terceiro traço do nosso caráter, a iconoclastia, né? O brasileiro ele sempre quer derrubar tudo. Não existe. Se alguém quiser duvidar disso que eu estou falando, levanta a mão aí e diz um brasileiro vivo agora que ninguém aqui dentro dessa sala vai criticar. Acho que não há nenhum que esteja acima de qualquer suspeita. Então, isso passa um pouco também pelo mito brasileiro da criação de um homem puro, quer dizer, do homem impoluto, né? Quando você lê a biografia dos grandes americanos, Roosevelt, mesmo Churchill, está cheio de coisas pecaminosas, coisas erradas. E aqui agora, a última versão do Duque de Caxias que foi apresentado é que ele era um mega empresário que superfaturava as coisas para o exército brasileiro. E aqui não estou julgando se era ou se não era, mas eu quero dizer o seguinte, nessa análise dialética, não sobrou mais nenhum brasileiro na história bom, não é? O Monteiro Lobato também já foi execrado. Não sobrou mais ninguém, não sobrou mais nenhum autor que esteja acima de qualquer suspeita. Outra característica nossa é essa coisa aqui que é muito do Dick, né? Eu falo, o Brasil é um país o Philip K. Dick, autor de ficção científica, representava exatamente o que é o Brasil, né? Quando no Blade Runner, que tem uma delegacia fantasma, que ele volta, e era uma delegacia replicante falsa, quando eu li aquilo, eu falei, esse cara é muito doido, nunca, isso, que coisa maluca. Outro dia pegaram no Rio de Janeiro uma delegacia falsa, que as pessoas entravam lá, faziam BO e tal. Quer dizer, só o Dick para entender o Brasil, né? Aqui é assim, né? Por exemplo, todo lugar, você vai na China, tem lá a bolsa, não vou falar o nome da marca, não sei se está gravando, né? Depois mete um processo, mas tem aquela bolsa lá que custa $1.000. Aí você vai, a menina se chama no canto assim, vem cá, entra aqui. Tem uma bolsa que custa $100 e que imita aquela. Até aí é ilegal, né? Mas está bem. Aqui no Brasil, nós temos uma bolsa de $10 que imita a de 100, entendeu? Então nós temos assim, nós temos o fake do fake do fake. Esse país é um simulacro, né? É o ersatz, é o falso. Como é que vamos mostrar isso na nossa ficção, né? Também uma coisa interessante, e contando hoje, vocês vão falar, esse cara é um dinossauro, é um fóssil vivo, né? Quando eu comecei a escrever ficção científica, a ficção que se escrevia no Brasil era assim. No ano 4342, o comandante Robert Kennedy está em sua ponte de comando após lutar contra alienígenas, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí ele aperta um botão à direita e, em vez de sair um míssil teleguiado, vinha uma moça da cozinha de mini saia, trazendo uma bandeja de café, e essa moça tinha as pernas perfeitas. Entendeu? E eu falava assim, não é possível, gente, que daqui a 2000 anos a mulher vai ter esse papel na sociedade, não é possível, não acredito. Que não tenha hoje é motivo de preocupação, mas que não tenha daqui a 2000 anos é motivo de indignação. Não é? Quer dizer, nós vamos manter as mesmas relações de consumo, de trabalho, entre as raças, entre os sexos. Não é possível, quer dizer. Então, eu sempre tentei que a ficção científica fosse um gênero que motivasse as pessoas para lutar contra seus preconceitos, né? E aí falei assim, bom, quem quiser que o comandante chama-se Alfredo,
que leia o conto. Quem não quiser, vai ler literatura anglo-saxônica. Outra coisa também, né? A ficção científica passa por um senso de maravilha que permeia toda a ficção da anglo-saxônica. Em função do quê? Em função de que lá as máquinas funcionam. Você vai para a Europa, pega lá o seu celular, passa na primeira lojinha, eles põem lá um chipzinho de 20 euros, você usa um mês, funciona tudo, você fala com todo mundo, você faz não sei o quê. Aqui nada funciona, os serviços são péssimos, a tecnologia brasileira é uma merda. Eu acredito, e acreditava em 88, quando eu escrevi o manifesto, e acredito mais hoje, que a tecnologia no Brasil é uma forma de aumentar ou perpetuar a diferença entre pobres e ricos. A tecnologia é uma arma de concentração de riqueza. Aqui a máquina de refrigerante, que é uma coisa banal, né? Não vamos usar altíssimas tecnologias. Você põe a moedinha lá, dá uma porrada, engole a moeda, não vem a Coca-Cola. Entende? Como é que você vai colocar num trabalho seu as máquinas funcionando? O leitor vai ler e vai falar assim, puxa vida, né? Isso aqui é legal, mas deve ser lá nos States. Né? Então nós temos que repensar o nosso posicionamento perante aquilo que a gente escreve, face à realidade brasileira. Outra coisa que temos também, que aí é praticamente uma vantagem brasileira, temos uma diversidade, né, de origem, de política, racial, o famoso tudo junto e misturado. Vamos usar isso na ficção. Temos um sincretismo também, né, quer dizer, a tentativa de juntar visões de mundos diferentes. Isso daí a gente pode muito bem trabalhar na ficção científica. Mais uma característica, depois, quando eu já tinha escrito esse roteiro, quando eu fui olhar esse trabalho, né, então, assim, eu chequei e vi que essas características estão permeando também esse livro. Outra característica brasileira é que, assim também, né, a gente gosta das coisas over, como diz assim, né, tem sempre que ter um plus a mais, né, assim que o brasileiro fala. Nós gostamos de muita ação, muita coisa. Bom, o que de fato eu queria dizer, então, é o seguinte: eu não vejo muito preconceito contra a ficção científica. Particularmente a ficção científica, ela se isolou, sim, num gueto, mas esse gueto ainda tem alguma representatividade. Muito pior, por exemplo, é escrever poesia. Eu escrevo diversos temas, né? Escrevo também, por exemplo, sobre culinária, gastronomia. Aí você leva um livro no editor, isso aqui o que é? Um trabalho assim assado, sobre gastronomia e tal. O máximo que você ouve é um não, mas muito obrigado, tal, não sei o quê. Poesia é um negócio assim maluco, porque tanta gente quer publicar poesia, e a pergunta é, quem compra poesia? Então, a ficção científica se ressente também da ausência de um crítico. Nós não temos mais crítico, mas agora a pergunta é, temos crítico também? Com a pergunta eu vou passar a palavra para o Causo responder. O Causo responde as perguntas difíceis. Assim, então, nós não temos mais críticos. Antigamente, não é da época de vocês, mas tinha, por exemplo, um crítico de teatro, que era o Sábato Magaldi, que ele falava, a peça é boa, a peça era boa. A peça é ruim, a peça era ruim. Entendeu? Certo ou errado, havia um definidor. Eu te pergunto, quem faz isso na nossa imprensa hoje? Quem é a pessoa que está acima que pode emitir esse julgamento? Quem é, né? Bom, então, com isso eu passo a palavra para o Causo. Eu procurei, então, assim, essas coisas, esses pensamentos, foram os pensamentos que me nortearam a escrever em 88 esse manifesto, e de lá para cá, a nossa ficção científica saiu desse lugar comum, e hoje, com muito prazer, eu olho os trabalhos que foram nessa antologia, e eu li tudo da ficção científica anglo-saxônica, até um determinado período, eu li tudo que havia, né? Até porque para você escrever você tem que ler muito. E eu li esse livro com muita alegria e com muita satisfação. Então, eu acho que a gente tem um marco agora para começar. Então, a questão do crítico, né? Eu escrevi uma espécie de esboço de uma história da crítica da ficção científica no Brasil, e ela passa por essas questões. Quem é que escreve a respeito, né? Então, a princípio, foram
pessoas que estavam apresentando algum livro, né? E daí essa questão de fundo que nós estamos discutindo hoje, né? Da introdução escrita pelo Mário da Silva Brito para a antologia Maravilhas da Ficção Científica. Quer dizer, era um intelectual, na época ele era um intelectual importante, né? Um cara que já tinha escrito sobre o modernismo brasileiro e tudo mais, um historiador também. E coube a ele, né, fazer esse anúncio da importância da ficção científica, qual é o lugar do gênero, né, dentro da literatura atual. O livro é uma antologia, foi montada aqui no Brasil, a primeira, né, antologia montada no Brasil sem nenhum brasileiro, né, só autores estrangeiros. Quer dizer, essa coisa da invisibilidade do autor brasileiro estava presente até naquela época, né? Embora ele mencione alguns autores brasileiros, Jerônimo Monteiro, Orígenes Lessa e outros que tinham escrito ficção científica antes nesse momento aí, né? De lá para cá, quem falou a favor ou contra, falou majoritariamente sobre a ficção científica escrita lá fora e traduzida aqui. E só muito recentemente é que os pesquisadores, os críticos estão olhando para a produção brasileira, né? É um fenômeno bem recente. O primeiro livro escrito sobre ficção científica dentro do âmbito universitário brasileiro, quer dizer, foi o resultado de uma pesquisa, foi A Ficção do Tempo, é o título, né, do Muniz Sodré. E era um livro feito para, digamos, cravar uma estaca no peito dessa discussão que começou com o Mário da Silva Brito, foi respondida, né, pelo Otto Maria Carpo, embora o Carpo não falasse, não remetesse ao texto do Mário da Silva Brito. E essa discussão tem um certo desenvolvimento, né? Ela passou pelo Otto Maria Carpo, depois teve lá o Alcântara Silveira, que era outro intelectual da época, em que ele dá mais ou menos um certo sentido para a coisa, né? Quer dizer, a grande novidade do momento não poderia ser a ficção científica, né? Um gênero que tinha antecipado as coisas que estavam na ordem do dia, né? O satélite artificial, por exemplo, a questão toda da Guerra Fria, né? A bomba atômica, todos esses temas foram antecipados pela ficção científica até chegar naquele ponto. Então, o argumento do Mário da Silva Brito era esse, né? Uma literatura que tem um certo pedigree, que tem uma certa história, um desenvolvimento, e que tem relevância como literatura porque é capaz de falar sobre a realidade presente de maneira interessante, né? Que é mais ou menos o que a Ana falou, né? Fornecer uma metáfora para os nossos tempos para que a gente possa compreender as coisas de uma maneira que ative o pensamento, seja criativa, que seja crítica, que reoriente as discussões, né? A ficção científica ela é muito forte no sentido de reorientar as discussões para ciência, tecnologia, sociologia e assim por diante. Então, a resposta do Alcântara Silveira é que o gênero não poderia ser essa grande novidade, que a grande novidade era o Nouveau Roman, né? Que era uma corrente surgida na França que estava em voga na época, né? E o que o Muniz Sodré faz é responder nesses termos, né? Não existe escândalo, né? Quer dizer, essa capacidade de sacudir o leitor para que ele enxergue a sua realidade sobre outros parâmetros, não existe essa literatura que faça isso pelo tema, né? Que é aquilo que o Mário da Silva Brito disse, né? O tema da ficção científica, ciência, tecnologia, viagens espaciais, guerra atômica, computador, todas aquelas coisas que estavam entrando na vida das pessoas e definindo a política mundial na época, né? Guerra Fria e tudo mais, dependia muito dessas tecnologias. É um pouco o que o próprio Luiz Braz, né,
já que a gente falou dos manifestos, com o Convite ao Mainstream, que é um ensaio do Luiz Braz, que é também uma espécie de manifesto, né, que fala do esgotamento da literatura mainstream brasileira, a alta literatura, e que a ficção científica tem o poder de renovar pelo tema, pela riqueza dos temas que a ficção científica traz. Então, o Muniz Sodré diz que só existe o escândalo na literatura pela forma, né? Então, ele propõe uma literatura de vanguarda como capaz de fazer essa função, cumprir essa função. E a primeira literatura de vanguarda pós-modernista, né, que se cogita, teria sido justamente o Nouveau Roman, pelo menos para o crítico lá, o Frederick Jameson, que é o crítico americano, né, que se debruçou sobre a questão do pós-modernismo. Então, existe aí uma questão de postura, né, do que é relevante em termos literários, né? E tem uma corrente que propõe isso, que o tema é importante, que assuntos que são setoriais dentro da sociedade são importantes, né, como a condição da mulher, né, feminismo, a condição de gênero, a condição das minorias raciais, etc., né, que hoje é um assunto que foi abraçado pela ficção científica e fantasia. E outros vão dizer não, só pela forma, né? Você precisa radicalizar a forma ou abandonar as formas de narrativa consagradas e assim por diante. É uma questão, é muito difícil, digamos, a gente harmonizar os dois pontos de vista, né? É o que o Luiz Braz está tentando fazer com o Manifesto Convergência, né? Quer dizer, são questões que estão muito vivas no nosso momento, né? Essa tentativa de criar uma síntese que possibilite enxergar a ficção científica também como uma literatura relevante. Quer dizer, passaram-se 60 anos e a gente ainda está discutindo essa questão, né? Em parte é porque não existe um corpus, né, da ficção científica brasileira, não existe um conjunto de obras de força narrativa, literária, né, ou de assuntos, né? O Ivan apresentou aqui uma defesa. Você vê, ele é um cara que começou radicalizando a forma, mas a defesa que ele fez é da necessidade da ficção científica brasileira se aproximar desses tópicos que ele listou, né, que são próximos do caráter brasileiro, né? Quer dizer, se tornar relevante por abraçar a realidade brasileira, dizer alguma coisa a respeito do Brasil, da sociedade, da história, né? E a gente também bate a cabeça com essa questão, porque muitas vezes a ficção científica brasileira está mais interessada em se atualizar, quer dizer, criar obras brasileiras que estejam de acordo com os cânones, né, as tendências atuais daquela que é feita lá fora, né, e menos em criar suas próprias soluções, né, ou dirigir o seu olhar para a nossa realidade. Esses assuntos ainda estão vivos, né, eles não foram respondidos porque nós não temos esse corpus de obras que aceitaram o desafio, criaram soluções e que estejam acessíveis ao público, né, leitor de hoje. O público, né, que pensa, se eu acho que a ficção científica pode ser um gênero relevante no Brasil, onde é que eu encontro as obras que provam isso, né? Então, o Ivan já deu uma resposta, está nessa antologia, que essa antologia é a mais completa antologia retrospectiva da ficção científica brasileira já montada, né? Então, aqui a gente tem as 3 ondas da FC no Brasil e trabalhos representativos importantes, né, que aceitaram esse desafio de afirmar que a ficção científica é um gênero relevante. Então, aqui a gente tem uma possibilidade de encontrar a resposta para isso e também para a resposta que o Nelson fez, né, de
Como é que a gente convence as pessoas, né, de que a ficção científica é um gênero importante o suficiente para justificar o investimento, né, em tempo e dinheiro envolvido com a leitura? Eu não podia deixar de agradecer muitíssimo a generosidade do Causo. Sempre que ele menciona a antologia Fractais Tropicais na internet, ele usa essa frase, né? Uma antologia mais completa da ficção científica brasileira, o que me deixa extremamente envaidecido, orgulhoso, mas não podemos esquecer de que o próprio Causo já organizou muitas antologias que são relevantes e que prepararam o terreno para os fractais tropicais. O Causo é parte dessa história e parte dessa batalha política, né? Creio que o que ficou muito evidente nas três falas, que apontam questões, a meu ver, muito interessantes, que eu gostaria de desenvolver ou até de provocar mais, mas são questões que fogem para direções distintas. Mas a questão política de você estabelecer um cânone, estabelecer uma verdade, ela precisa também ser explicitada, né? A arte e literatura passa também por uma política artística e uma política literária, né? Ou seja, se o Carpo, o Sodré e tantos outros defendiam a forma acima do conteúdo, ou a forma literária acima do conteúdo literário, acima do assunto literário, é porque naquele momento venceu o modernismo, e o modernismo da Semana de 22 foi um movimento fortemente político, né, de atualização da cultura brasileira, que para o Oswald, para o Mário, para a Tarsila, Anita Malfatti, estava perdendo o bonde da história. Estavam de olho no que acontecia na Europa naquele momento e percebia que o Brasil era uma grande fazenda ficando para trás, né? Então houve uma ação política do poder estabelecido para atualizar a nossa sensibilidade artística e literária. E creio que a nossa luta é para que haja uma ação semelhante em nome desse gênero literário que, a meu ver, é o mais fascinante do momento. Ele é o que está mais colado à realidade. Por mais que a gente, o senso comum estabeleça que a ficção científica é uma visão do futuro, isso é um equívoco, é uma visão do presente. Não existe um só, já foi dito aqui, né, um só conto, romance, uma só novela de ficção científica estrangeira ou brasileira que não fale do aqui e agora. E o argumento melhor para que o leitor brasileiro leia a nossa produção é justamente porque está falando do aqui e agora, brazuca, tupiniquim. Ou seja, existe uma diferença de prazer estético em você assistir um episódio do Black Mirror ou ler qualquer grande autor norte-americano ou britânico, né? Foi citado o Dick, tem a Ursula Le Guin, Margaret Atwood, tem nomes, né, mais contemporâneos, né, passando daquela era de ouro do Asimov, do Clarke, do Bradbury, do Heinlein. Eu prefiro até esses nomes mais contemporâneos, mas pelo menos agora é um depoimento estritamente pessoal. Quando eu leio uma narrativa falando de algo extremamente banal, como rede social, internet, troca de e-mails, em que essa tecnologia não está no fundo, mas ela é protagonista, me causa impacto, me causa interesse. Eu sei que, e geralmente as narrativas são catastróficas, né? Que é uma verdade da arte e da literatura. Não existe arte e literatura sobre a felicidade plena. É sempre um desastre. Qualquer conto
qualquer novela ou qualquer romance vai tratar de um determinado desastre na vida de alguns personagens, às vezes de uma civilização inteira, senão não terá leitores. O leitor gosta do desastre na arte e na literatura, né? Mais do que na vida. Mas, enfim. Agora, quando eu leio um conto que fale simplesmente de troca de e-mails ou de redes sociais, Facebook, em que há uma favela no Rio de Janeiro, né? Ou em que há um grupo terrorista em São Paulo, ou até uma organização criminosa paulista, e me mostra pontos da cidade, né? Praça da República, Avenida... O prazer é em dobro, é 3 vezes maior, porque não sei a natureza desse fenômeno, mas se torna muito mais real, muito mais verdadeiro eu perceber que essa tecnologia que eu estou usando nesse exato momento, ela pode ser caminhos, né, de redenção e de desastre para a minha realidade brasileira. Então, é muito mais forte quando eu leio um autor brasileiro tratando desses temas do que quando eu leio um estrangeiro. E confesso para vocês que eu prefiro, às vezes, nem usar o rótulo ficção científica. Por quê? Por gostar desses temas, né, de engenharia genética, né? Confesso para vocês, eu tenho um pavor da morte. Eu queria viver 500 anos. Eu acho injusto a gente viver 90, 100 anos. É uma injustiça muito grande, porque é a única oportunidade que eu tive neste momento, neste universo. Eu queria que se prolongasse. Então, eu leio muito sobre engenharia genética, upload mental, ou seja, procurando maneiras de estender a minha consciência saudável, né? E calhou disso chamar ficção científica. Se chamasse Nouveau Roman, eu ia gostar, estaria aqui defendendo o Nouveau Roman, entendeu? A minha queixa é que, de fato, o Nouveau Roman não tratava desses temas, e a literatura que nós chamamos de mainstream, que é essa que ganha prêmios Jabuti, prêmios Oceanos, prêmios vários outros, também não trata. Não é uma questão, vamos dizer assim, não é uma... Eu não estou sendo... não é uma irritação com determinado tipo de literatura, mas é que não tratam dos temas que me interessam. É óbvio que há jovens autores brasileiros que já incorporaram o smartphone na sua literatura. Isso foi um grande avanço até. O smartphone já circulava há 10, 15 anos e não aparecia nos contos nem nos romances da literatura brasileira contemporânea. Parece que as pessoas viviam na década de 50 ainda, né? Internet, muito menos. Rede social começou a aparecer. Mas mesmo atualmente, quando aparece uma troca de Messenger, uma conversa no Messenger, dentro de um romance, é tão superficial que não chega a me cativar. Calhou de eu encontrar a representação dessa ciência e dessa tecnologia de forma muito vigorosa, justamente nesse gênero que se chama, porventura, ficção científica. Então, o que me cativou para esse gênero foi o fato de tratar de uma realidade tecnológica de forma muito mais inventiva, vigorosa do que a literatura mainstream. E antes de eu passar a fazer mais uma provocação para os nossos convidados, só comentar um detalhe da fala do Ivan, que eu acho extremamente positivo. Eu não acredito que seja só no Brasil que a máquina não funcione. Eu acho que o primeiro mundo disfarça melhor. Lá não funciona também, mas a assessoria de imprensa é muito melhor, né, em vender o peixe de que lá as coisas são perfeitas. Mas o fato de a máquina funcionar mal no Brasil é todo um filão de arte e literatura fabuloso. Eu coordeno uma oficina de escrita criativa chamada Ateliê Escrevendo o Futuro. E um dos tópicos que nós discutimos é justamente esse. Ao escrever ficção científica, faça a ciência e a tecnologia dar errado em algum momento. O conto vai ficar sensacional. Então, se você vai falar de ginoides ou androides, robôs sexuais, tem que dar errado em algum momento. Eu tenho um conto não publicado que é o seguinte: passa já no futuro e os jovenzinhos, a primeira noite dos jovenzinhos é feito com um androide que se chama, já esqueci o nome, mas alguma coisa assim, por exemplo, como Suave à Noite, o nome do androide. E aí é um livro que são só cartas.
E é uma carta toda feita em forma de uma petição judiciária, porque, como você sabe, eu explico, eu tento abrir tudo quanto é tipo de forma, e o que acontece? Aí, então, é a família reclamando que eles tinham comprado essa Android, né, que tinha o código na caixa, mas que eles mandaram um código semelhante e mandaram para o menino a rainha Sadô das Trevas. E aí, 20 dias depois, a família vê o menino gritando no quarto e fala, puxa, mas esse Android deve ser um negócio interessante mesmo. Quando eles entram lá, bem, vocês imaginam o que aconteceu, né? Então, exatamente isso. E é um conto curto, né, que mostra isso. No Brasil, eles trocam os códigos das coisas. Se a gente não prestar atenção, devo. Ou seja, é um filão fabuloso para a literatura. Eu vou passar para a Ana e dar só mais um exemplo. Por exemplo, uma proposta de um exercício foi o seguinte, usando um similar do Facebook, né, já que a gente não pode usar a marca, cria um similar do Facebook, e hoje nada mais comum e nada me inquieta mais do que pessoas que faleceram, cuja conta continua ativa e, de repente, ela é alimentada. De repente, aparece lá uma postagem, rapaz, essa senhora não morreu 2 anos atrás? Isso me assusta. Até, óbvio, né, eu racionalmente perceber que é um parente, um filho. E se, de repente, mensagens de mortos ilustres começarem a aparecer no Facebook? Olha que tema sensacional para um conto. Não importa se é ficção científica ou não, é realidade. E isso é possível, porque a gente está lidando, por exemplo, com inteligências artificiais que ainda são primitivas, mas capazes de criar ou de programar outras inteligências um pouco mais sofisticadas, que vão programar outras mais sofisticadas. E se uma delas for bem sacaninha e começar a postar, né, na rede social, como se fosse eu, o Caúz, Ivan, ou como mensagens, isso vai acontecer. Não vai acontecer daqui a 10 anos, vai acontecer daqui a 3 anos. Vocês devem ter visto uma postagem no Facebook de um programa que aplica o rosto de personalidades em atrizes e atores de pornografia. Já viram isso? De repente tem lá uma atriz famosa de Hollywood transando loucamente numa pornografia, porque o programa aplicou o rosto dela naquela atriz. Imagina isso numa dimensão da política brasileira, né? Todos os candidatos aparecendo em situações completamente vexatórias e de forma imperceptível, impossível de você garantir que é uma fake news. Vai acontecer em breve. Então, eu acho que quando a ciência e a tecnologia dá errado, é quando a melhor literatura acontece. Eu ainda não cheguei à conclusão se é fake ou não. Eu estou assim, a descrença está suspensa. Só fala no microfone que está sendo transmitido. Qual a diferença de ser, assim, vamos dizer, assaltado ou roubado, sei lá como que se diz, no metrô de Paris ou de São Paulo ou do Rio? Porque lá acontece muito também, né? É que lá é mais chique, né? Assim, entendeu? É mais que coisa deprimente você colocar assim, fui roubado na estação de Xiririca da Serra, tá? Agora, com as pessoas quando são roubadas em Paris, elas já postam que estava aqui em Orleans e fui pô, aí dá chique, agora pô, ser roubado aqui não, faz parte do cotidiano da gente, né? Eu concordo, dá para fazer selfie tanto em Paris quanto aqui, né? Você pega o ladrão, dá um abraço, tira a selfie, cada um do mesmo jeito. Ana, na verdade eu vou revolucionar o gênero debate, propondo que você fale livremente sobre o que você quiser. Obrigada. Eu quero falar do livro, porque eu falei por que ler ficção científica brasileira, e eu queria dar uma geral, falar por que vocês têm que ler o livro, quem está nos assistindo, as pessoas do futuro. E até fazer um elogio, porque a primeira característica é porque o livro é lindo, né?
Minha mãe vai completar 70 esse ano, achou o livro assim fabuloso. E minha mãe está acostumada a ver livro lá em casa, né? Só tem livro. Aí ela ficou, nossa, que livro é esse? Ela ficava pegando assim. Aí minha amiga lá que mora na Suécia, a Vanessa, nossa, que é um livro holográfico, ele é lindo. E a neta da minha vizinha também, que é super pequenininha, deve ter uns 6 anos também, que livro lindo. Então o livro é lindo. Ele dá muita vontade de ler. E queria também falar um pouco a respeito da diversidade, né? O livro ele tem temas clássicos da ficção científica. Então aí tem, por exemplo, tem Máquina do Tempo, que acho que é o grande tema, um dos temas iniciais da ficção científica, né? Tem um conto super bonito que chama Paradoxo de Narciso, do Ifair Calado. Eu gostei muito desse conto, que vai falar de Máquina do Tempo. Tem Android, conto do Luiz Braz, traz Android. Tem Alienígena, o Santiago Santos, lá de Cuiabá, que é um dos maiores autores da ficção científica, porque ele tem uns 2 metros de altura, também fala de alienígena. Tem uma coisa muito brasileira que fala muito com isso da... Nossa, adorei o negócio da delegacia. Vou fazer um post de blog sobre a delegacia do Felipe Kedi, que acho muito interessante, bem brasileiro. Que é o tema da suspeita da tecnologia e da manipulação, né? A Elizabeth Janeway, que é uma teórica estadunidense que estuda ficção científica brasileira, também muito conhecida do Causo, ela dedica assim, bastante tempo comentando, né, como que a gente sempre fala que nós estamos sendo manipulados, enganados. E aí, para dar uns exemplos, na primeira onda, acho que todo mundo, na terceira onda, quase todo mundo menciona esse tema, né? Então, no conto da Cristina Naizates parece, da Ana Cristina Rodrigues também, que da Lady Sibila você fica achando e tal. O do Santiago Santos, que eu mencionei também, assim, tem que ter essa suspeita de quem é que é o correto, quem que é a pessoa que está, enfim, sendo enganada. Então, esse tema ele aparece com bastante destaque no livro, né? Também, outra característica é que tem formas literárias muito diferentes, né? Inclusive, tem um conto que nem em português está, que é o conto do Ronaldo Bressani, que ele é todo em espanhol, né? Portunhol. E é bem engraçado, assim, tem um efeito de sentido de enfim, ser assim e tal, né? Tem o do Ademir Assunção, traz bastante discurso poético entremeado, né? Então ele vai falar lá de um certo esqueci agora, gente, o Nabomber. Ele vai, para falar do Nabomber, ele vai se usar de recursos poéticos, né? Tem um do Carlos Orsi, que é o Visitante, que me lembrou muito a Janeway, a Jameson, porque ele vai usar toda vez o você, né? Então ele é todo um conto em segunda pessoa, né? Então é sempre você, e é algo bem fantástico também. E tem contos que são bem ficção científica, assim, mais tradicional, assim, que a gente pode pensar em termos de forma, né? Por exemplo, da Lady Sibila, que até ela é bem recente, né? Mas é uma forma literária assim bem ficção científica que a gente imagina, que até é um conto muito bem escrito, eu gostei bastante. Então, eu não vou citar todo mundo porque é muita gente, mas só fiz um apanhado geral assim para vocês entenderem por que é tão legal ler esse livro e por que a realização dele tem que ser festejada também. Era isso que eu queria falar. Posso ir na esteira? O brasileiro tem um dom de escrever ficção científica boa. Isso é uma coisa que a minha experiência demonstra. Eu fui em concurso de uma coletânea de contos de ficção científica, me escolheram 3 juízes, entre os quais eu, e se inscreveram 700 trabalhos. Aí eu dei aquela pensada em Macunaíma, né? Ai, que preguiça, né? 700 trabalhos. Aí escrevi para os outros jurados, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar esse negócio aí, vamos dar uma lida por cima, nós tínhamos que escolher 20 contos, vamos dar uma lida aí por cima, e a gente indica 30, né? Aquilo que depois a gente faz o conjunto de intersecção, bonito, né? No meu tempo não tinha essa teoria dos conjuntos na matemática, mas agora tem. Você faz a teoria dos conjuntos e faz o conjunto de intersecção aí, se der certo e tal. Bom, não preciso nem falar para vocês que a lista dos 3 foi praticamente a mesma, então foi só uma questão de discutir e tirar tal. Só que a diferença do autor brasileiro para o autor norte-americano é que lá tem um jeito que eles ensinam a escrever ficção científica. Tem até uma
famoso Clarions, que lá é um seminário para aprender. Então, aí estava lendo lá como é que funciona o negócio nos Estados Unidos. Então, falou assim, comece pelo 5º capítulo. Aí fala assim, entrou uma bala, passou raspando nas coxas perfeitas de uma loira sensual, tal. Quer dizer, como se fora possível ensinar-se alguém a escrever. Aí já começa a entrar coisas de fórum íntimo, de credo íntimo, que eu não acredito. Eu acho que para mim o escritor nasce feito, entende? E nós temos uma capacidade grande de escrever ficção científica. Só para fechar o assunto do Carpo, eu acho que quando ele escreveu também essa opinião dele, a ficção científica soft não tinha ainda nascido. Então, assim, a ficção científica, como nós sabemos, ela pode ser hard, aquela que trata de máquinas, de engenharia, de tecnologias, ou ela pode ser soft, quando ela trata das ciências humanas. Para mim, a grande ficção científica é aquela que trata das questões humanas, porque tem umas pessoas aí que adoram essa coisa da máquina. Tem até um livro do Clarke, que é Encontro com Rama, que são 2 volumes dessa grossura, e aqui não estou fazendo julgamento de mérito, até porque é muito bem escrito, mas é assim, é uma grande masturbação maquinatória ao longo de 400 páginas. Não me encanta, você está entendendo? Para mim, eu gosto muito mais quando se discute alguma coisa humana. E para mim, assim, o ápice da ficção científica dessa linha é o conto, que vocês não sabem, mas eu vou contar a história de público aqui. O seu Caúso imprimiu, traduziu, eu traduzi para meu uso, e ele pegou a tradução e publicou, lógico, deu os créditos e tal. Pagar, eu paguei. Aí, vamos deixar assim. Então, eu faço uma sugestão. Aqueles que não leram, o nome do conto chama-se Os que se afastam de Homelas. Este, para mim, é o ápice da ficção científica no mundo. Ninguém escreveu nada mais pungente, mais simples. E essa coisa também, eu tinha um grande amigo que dizia o seguinte, quando ele ia para uma conferência, ele falava assim, não deu tempo de estudar o assunto, vou ter que falar difícil. Então, a grande literatura é aquela que tem conteúdo simples e que toca o coração das pessoas. Esse conto é um dos nossos prediletos, há um consenso grande aqui na sala, Os que se afastam de Homelas, da Ursula Le Guin. Só uma perguntinha para o Caúso a respeito de consenso, daí eu vou passar para vocês, se vocês quiserem fazer perguntas aos nossos convidados, fiquem à vontade. O grande consenso na ficção científica brasileira é o André Carneiro, é um autor que era eclético, escreveu... não é o grande consenso, então eu gostaria de saber, vocês que até conviveram, o André Carneiro, ele coordenou uma oficina de criação literária na Casa Mário de Andrade, foi onde Finisa e Caúso se conheceram. Eu não o conheci pessoalmente, eu conversei com ele por telefone 2 vezes, mas ele nunca... André Carneiro morando em Curitiba, eu morando em São Paulo, não deu tempo de eu conhecê-lo. E, no entanto, é um autor que sempre me encantou pelas qualidades que vocês apontaram. Alguém que trabalhava de forma muito inteligente a forma literária, de modo muito inteligente a forma literária, mas com conteúdos interessantes, né? Me fala, Caúso, ele não é, então, um consenso? Não é, porque ele não foi muito lido também, né, pelo pessoal mais recente, né? O André Carneiro é um dos poucos autores, se não falha a memória, o único, né, que teve 60 anos de carreira, né, ou 6 décadas de carreira na ficção científica. O relacionamento dele com o gênero sempre foi assim, eu não escrevo ficção científica, eu sou um escritor, né? Então, mas ele... Da geração de 45, né? É um poeta, né? Teve uma época que ele foi considerado o grande nome da poesia de São Paulo, né? O Jabuti, não, ganhou o Nestlé, né? Mas na década de 80 já. Mas na década de 60, 70, ele era um nome da poesia aqui, né? Depois ele se envolveu com a resistência, a luta armada e tal, e ele teve que assumir vários pseudônimos, né? Na vida real, assim, com documento falso mesmo, né? E isso acho que imagino que tenha atrapalhado a carreira dele.
Mas ele fez muita coisa, ele foi cineasta também, artista plástico, ele foi um dos pioneiros da fotografia modernista no Brasil, junto com o Scavone, que também foi um pioneiro. O que você disse? Ele foi muito modesto. Uma pessoa humilde, modesta, muito gentil com todo mundo, especialmente com quem fizesse críticas a ele, né? Estou ironizando, claro. Ele Ponto de ironia. O interessante do André é que ele foi o primeiro grande nome brasileiro no exterior. É isso que ele tinha muito orgulho dessa faceta da carreira dele. E ele foi o primeiro brasileiro a ser publicado numa das antologias dos melhores do ano, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles têm esse hábito de montar antologias com uma seleção dos melhores contos, histórias do ano anterior, né? E ele foi o primeiro brasileiro a aparecer numa dessas antologias. Depois o Braulio Tavares, que talvez seja uma aposta melhor, né, em termos do consenso aí, né? Braulio Tavares, ele foi citado, ele teve um conto mencionado, menção honrosa numa antologia dessas. E depois uma brasileira que estuda nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o nome dela, ela também apareceu numa antologia dos melhores da fantasia, né? E o André, quando ele apareceu numa antologia dessas na Inglaterra, o antologista, que era um escritor importante, né, o Harry Harrison, ele lembrou que o André fazia aquilo que Borges, Cortázar e outros faziam, né? Kafka, etc., que era discutir a própria natureza da realidade, né? Então, isso abriu uma aceitação literária mesmo, né, do mainstream sobre a obra dele, né? Não, sobre o André Carneiro, tem uma dissertação muito boa do Germano César, de Recife, que ele trabalhou com piscina livre. E essa dissertação é muito legal de ler, porque é um dos trabalhos, enfim, além do doutorado do Caus, esses aí que a gente sabe, que trabalha com ficção científica brasileira. Então, por exemplo, essa crítica do Carpo, ele inclusive trabalha. E o Germano, ele participa lá do nosso canal do YouTube, às vezes, da Fantástica 451, então dá até para saber quem é. Trabalho muito bom. Então, do Germano César, de Recife. E queria... Ademir Assunção chegou também, para a gente falar dos autores presentes. Aproveitando só de passagem muito rápido, eu acho que o André Carneiro foi interessante por trazer para a ficção temas brasileiros. Então, a temática dele, e ele tinha uma escrita escorreita, uma escrita fácil de ler. Então, assim, ele foi um precursor e, na minha opinião, é importante para a ficção científica. Mas ele não deu uma revolução de formato, ele não foi um inovador nesse sentido, apenas de temática. Ele também escreveu o primeiro ensaio em forma de livro, né? Sobre ficção científica em língua portuguesa, chamado Introdução ao Estudo da Science Fiction, onde ele dedica um capítulo a responder ao Carpo, né? E ele, inclusive, menciona que Carpo elogiava a ficção científica quando lhe interessava, né? Ele rejeitava o gênero como um todo, mas, por exemplo, ele chamou atenção por um escritor inglês chamado Olaf Stapledon, nunca foi publicado aqui, mas que é muito importante para a ficção científica anglo-americana, né? Esse cara foi um filósofo e tal, e ele escreveu muito na década de 30. E o tipo de especulação sobre a evolução da consciência, né, da inteligência, da humanidade, virou uma espécie de parâmetro, né? Tanto que se fala tem um adjetivo, né? Stapledonian, né? Seria Stapledoniano, quando há esse enfoque. O Clarke foi um autor muito influenciado por ele, e o próprio cyberpunk frequentemente levantou, né, o Stapledon como alguém que forneceu uma perspectiva para eles, né. O André, acho que foi este ano, o ano passado, foi republicado no exterior, numa antologia
organizada pelo... É um cara importante hoje, né? Que é o Jeff Vandermeer. Tem uma trilogia dele que saiu em português. Inclusive, um dos livros virou um filme, né? Eu não me lembro o título, é Aniquilação. Esse cara montou uma antologia mundial dessa grossura assim, deitado, né? E está lá o Escuridão, do André Carneiro, que foi traduzido pela primeira vez, acho que em 1971. E vira uma espécie, é o candidato brasileiro a clássico mundial, né, da ficção científica. É uma noveleta, uma história curta. Então, eu entendo por que o Nelson tem a afeição e afinidade com o André, né? Eu acho que ele mexeu com a forma também, mas assim, no plano do estilo, né? Por exemplo, o Piscina Livre é um romance sem capítulos, né? Sem divisões. E ele também tem essa coisa de os protagonistas, os personagens mudam de nome, né? Você tem que se reorientar o tempo todo. Né? Eu ia comentar isso mesmo. Claro, no André Carneiro a gente não tem um autor que desconstrói a forma romanesca, como o Oswald de Andrade, até o Mário de Andrade, no Macunaíma, mas a gente tem um autor que está entre os extremos, no caminho do meio, de uma forma muito interessante. Tem o Piscina Livre, um romance muito instigante. A questão do erotismo aparece com muito vigor na obra dele. E no Amorquia, eu percebo uma forma contemporânea no momento em que você não tem um enredo muito claro. Tem uma série de personagens vivendo uma série de situações todas eróticas no Amorquia, né, que seria uma anarquia erótica, amorosa, e você não tem aquele enredo padrão norte-americano com começo, meio e fim. Você tem essas situações que vão criando o que a Ana comentou, de alguma dúvida sobre essa realidade, sobre esses personagens, sobre a identidade desses personagens. Então, de alguma maneira, é um avanço também formal, pelo menos a meu ver, e me cativou muito a obra do André, e é um autor que eu gosto de reler, que infelizmente é pouco conhecido e pouco republicado. Esses dois romances citados, Piscina Livre e Amorquia, não tiveram uma nova edição, né? Enfim, eu passo para vocês. Querem conversar com os nossos autores? Na verdade, eu ia fazer uma pergunta para você, Nelson. Como a gente, né, não tem uma tradição assim de lidar com a questão das antologias, né? Assim, eu acho que quando a gente bate o olho e vê lá os melhores, a gente percebe que nesse melhores tem uma questão subjetiva, né? Melhores para alguém, e daí tem seu nome ali do lado como organizadores falam, então foi isso. E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse processo, assim, sobre os bastidores dessa ideia, se existe algum tipo de critério de espaço, por exemplo, você tinha um limite, né, espacial, isso foi imposto, o que ficou de fora? Teve alguns que quase foram para ser publicado, né? E daí, assim, como lidar com essas questões? Porque eu acho que esse é um dos aspectos de crítica, talvez. Os autores mesmo, né? A Ana também falou que a escolha foi muito feliz, mas, de alguma forma, existe algum arrependimento, assim, de alguém que faltou, ou alguém que... Né? Essa história mesmo de montar a antologia. Vai ter um volume 2, assim, uma antologia 2, tem material para isso? Excelente pergunta. Você, como professor, né, universitário, traz questões que são de bastidor. E eu confesso para vocês, essas questões de bastidor são até muito mais interessantes do que o que parece, que o público acaba enxergando de fato na imprensa, na mídia, né? Enfim, a minha paixão pelas antologias é a paixão pela provocação. Eu nunca, ou pelo menos tentei nunca organizar uma antologia que não provocasse de alguma maneira, né? O senso comum. Eu acho o senso comum uma das piores instâncias da civilização. Aquela opinião média, que nunca reflete apuradamente sobre nada, aceita tudo sempre a partir de uma autoridade. O Ademir Assunção, ele, que está presente em Fractais Tropicais, ele topou participar também de uma antologia chamada Geração 90,
Os Transgressores. Olha só a proposta, Geração 90, Os Transgressores. Porque eu percebi que esses títulos mais bombásticos geram alguma irritação, que é irracional, é uma irritação irracional. Obviamente, na Geração 90, foram 2 volumes da Geração 90. No primeiro volume, há um subtítulo, Os Melhores Contistas da década de 90. Cabe ao leitor, quer dizer, a figura que está do outro lado do processo comunicacional, entender a ironia ou não. O brasileiro não entende a ironia. Por isso que eu brinquei aqui, quando você ironiza, precisa de um ponto de ironia, como tem um ponto de exclamação. E esse subtítulo ele provocou mais debate na imprensa do que os contos. Raramente os contos eram comentados. A pretensão do organizador de selecionar os 15 melhores contistas da década de 90, isso gerou um debate, a meu ver, hilário, porque foi um debate de pessoas esclarecidas, né, com diploma universitário, estavam se comportando como crianças. É óbvio, não existe essa autoridade. Eu sempre lutei a minha vida toda contra a ideia de autoridade. Não existe autoridade em nada nesse planeta, nem religiosa, nem científica, nem literária. E no momento que eu me coloco como uma autoridade, eu estou brincando. É óbvio que não, né? Então você apontou essa questão muito apropriadamente, e acontece nos fractais tropicais. E o que eu já confessei em várias entrevistas, que o meu desejo é que haja mais antologias. Ou seja, se você se sente provocado ou irritado, organize a sua antologia. Né? Se você sente a ausência de determinada minoria, organize a sua antologia como resposta. A nossa cultura literária seria muito mais interessante se mais antologias, não só de ficção científica, mas literatura erótica, literatura policial, e assim por diante, né, surgissem anualmente. Infelizmente não acontece. Mas eu concordo com vocês, acho que todos nós concordamos que selecionar 30 autores, ou 20, ou 15, é um processo crítico, é um exercício da crítica. Eu sou muito preguiçoso, eu jamais conseguiria escrever uma tese de doutorado de 300 páginas, que nem o Causo escreveu. Confesso que eu nem consegui ler inteiro, eu uso como uma enciclopédia, eu vou naqueles momentos específicos, é cheio de resenhas, é maravilhoso. Então, livros que eu não li, eu vou lá e leio a resenha do Causo. Eu sou muito preguiçoso, eu prefiro o exercício da crítica dessa maneira, ou por meio de manifestos bem curtinhos, a moda do Oswald de Andrade, ou por meio de antologias. Eu estou entre 2 macunaímas. Deixa eu só complementar o negócio do André Carneiro, quer dizer, ele foi um autor pós-modernista, né? Meio que desde sempre, né? Porque ele estava inserido no modernismo e ele foi buscando outras coisas, né? Existe um centro de pesquisa de literatura mundial e pós-colonial na Universidade de Oklahoma, e eles têm lá uma revista chamada World Literature Today, e lá tem uma resenha do Amorquia, que é o segundo romance, né? Onde o crítico anuncia como um romance pós-moderno brasileiro. Eu entendo a sua ironia, mas eu não fui irônico, né? Quer dizer, quando eu escrevi, eu publiquei lá a antologia Os Melhores Contos Brasileiros de Ficção Científica, eu estava apostando de fato naquelas histórias, né? Então é uma questão mesmo de ter isso. Eu estou ofertando ao público essa minha aposta nos melhores contos, né? Nelson, eu queria falar 2 coisinhas. Primeiro, assim, que o resultado do trabalho fala por si, né? Eu sou chato para ler, eu gosto de coisa boa, sabe? Acho que todo mundo aqui também, né? E o livro é muito bom, os contos estão muito bem selecionados. Uma segunda coisa que eu queria falar foi da minha alegria ao ser convidado para essa antologia, em especial pela escolha do Acúmulo de Esquinote e Megamerc, porque esse era um conto que eu gostava muito e ninguém nunca jamais tinha falado uma palavra sobre ele. E aí, quase que na mesma época que você selecionou esse conto, uma
Brasilianiste, é assim que se fala, Causo? Brasilianiste, americana, Brasilianiste, fez um trabalho sobre a minha ficção científica e destaca este conto como tendo uma grande contundência política, coisa que aqui o pessoal falava assim, as coisas que o Ivan escreve não têm a menor contundência política porque é engraçado. Então, como se o humor não pudesse ser político. Isso é uma coisa, lembra que eu falei no começo, quer dizer, assim, eu escrevo ficção científica, que é o gênero já marginalizado, e ainda na forma de humor, que é a coisa que o brasileiro se marginaliza. Então, eu estou à margem da margem, está entendendo? Então, a seleção do conto foi o que mais me alegrou. Lógico que constar na antologia também agradeço e me envaidece, mas a escolha do conto eu acho que você captou com rara felicidade, porque era um filho querido que estava desprezado. Não, estou de boa, gente. Quero ouvir perguntas. Bom, não sei se boa noite a todos aqui. Eu não sei se eu não sou escritor, sou leitor e chato também, mas eu vou fazer a pergunta para o Nelson, talvez o Causo possa responder. Um dos dois. O fato da ficção científica brasileira estar assim sendo desprezada não é estranho, porque a ficção científica estrangeira também foi desprezada pela academia deles. Quer dizer, na década de 30, 40, nos Estados Unidos, era visto como coisa de criança, sabe? Aqueles foguetes, aqueles capitães lá com os alienígenas de tentáculos raptando mulher pelada, uma coisa assim, coisa idiota, né? Mas eles evoluíram, foram crescendo. O público exigiu coisa mais qualidade, foi crescendo. Isso no Brasil, aparentemente, criou uma academia daqui, vê a ficção científica ainda com aquele olho da década de 40. É o que eles enxergam. Agora, não é um pouco de preguiça também mental? Aquele povo lá da universidade, fechado seus castelos de marfim, aqueles seus torres, sabe? Falando para dentro deles mesmos. Talvez porque ele devia romper essas muralhas, arrebentar aquilo, sabe? Encher de porrada essa gente. Quer dizer, fica lá fechado com as suas coisas, vai discutir esoterismos, entende? Nós estamos aqui falando que a ficção científica tem coisa muito mais profunda. Eles olham para coisas mais modernas. Leiam China Miéville, leiam outras coisas. Não é só ficção científica, não é só foguete e bomba. Como o Ivan bem falou, o forte da ficção científica é falar do ser humano, é falar de coisas. Leia um livro sobre reencarnação, do ponto de vista científico, sobre vidas diferentes, modos de prolongar. Isso são assuntos totalmente novos, sabe? Existem contos maravilhosos sobre isso. Então, a nossa função, talvez dentro da ficção científica, como leitores, é mostrar para essa academia que não é só aquilo. Talvez um dia eles comecem a olhar um pouco para fora. O que você acha, Causo? Eles têm chance disso ou não? Não, eu pego. Você pode bater em mim mesmo. Não, eu acho que mudou. Assim como você está falando que, com toda a razão mesmo, que teve uma diferença muito grande entre a produção dos anos 1940 para a produção, por exemplo, de 1970, a produção científica de 1980 é completamente diferente da de 2018, né? Então, para dar números, né, para a gente mensurar, o China Miéville mesmo, por exemplo, tem a dissertação do George, que é super recente lá do Estação Perdido, que está no departamento de teoria crítica. No inglês, lá da USP, a gente tem muitas dissertações de mestrados, doutorados a respeito do tema, mas assim, o encontro que já ocorre há mais de 20 anos, Vertentes do Insólito, lá no Rio de Janeiro, cara, são 200 pessoas na plateia. Então, assim, a produção é vasta. O que acontece é que a gente, que eu quero dizer, não sou eu, porque eu estou metade aqui, metade lá. Eu também não sou acadêmica pura e simplesmente também. Entre os acadêmicos eu sou escritora, e entre os escritores eu estou mais acadêmica. Mas tem uma produção muito grande, na realidade. E eu até acho legal, porque, por exemplo, talvez um tema que não esteja muito destaque aqui, mas que, por exemplo, se tivesse a próxima, por exemplo, a questão do afrofuturismo. Eu vejo muitas alunas estudando isso. Assim, já tem uma produção, né? Então, quando a gente está falando, é muito engraçado, quando os livros eles chegam no Brasil, eles já chegam com bastante pesquisa. Eu estudei particularmente a Le Guin e a Etude, e quando eu estudei a Etude, eu me recordo bem, porque o conto da Aya agora é super pop, né?
E aí eu sou chamada para falar, não sei o quê, não sei o quê. Mas quando eu registrei a tese, faz muitos anos já, faz uns 8 anos, ninguém conhecia. Conto do quê? Quem que é essa mulher? Né? A Le Guin nem fala, né? E eu acho que houve uma mudança muito grande de percepção das pessoas que leem, mas também de trabalho acadêmico. Né? Eu estava conversando com a Cristina Laisatz agora, que está na antologia. Não faz 3 dias que uma pessoa entrou em contato comigo no Twitter, perguntando se eu tinha algum exemplo de conto, tinha que ser conto, com alguma tendência cyberpunk, que falasse de um ponto de vista mais feminino, porque geralmente é um universo muito masculinizado. Tal. Eu falei, não, tem. Aí até fiz a cópia, fiz a foto do primeiro conto, que é da Cristina, falei, não é exatamente, mas flerta muito, até tem um orientalismo. Tal. Então, assim, e é uma pessoa fazendo uma matéria de graduação. Então, eu acho que mudou muito. Talvez o que não chegue é a notícia, mas eu acho que está sendo feito e bastante. Bom, boa noite. Meu nome é Diana Junques. Eu sou professora de literatura brasileira da Universidade Federal de São Carlos. Acho que eu não mereço apanhar, vocês vão decidir aqui, depois da minha intervenção. Então, queria, em primeiro lugar, Nelson, te dar os parabéns pela antologia, super interessante e bem feita. Eu gostei muito. E eu gostaria de acrescentar um outro problema a esse que você levanta, com o qual eu concordo. Né? Eu acho que existe essa determinação do que se deve ler, do que se deve estudar, enfim. Como eu estudo Haroldo de Campos, eu também fico bastante à margem daquilo que é considerado importante ler ou estudar. E acho que tem um outro problema, que é esse que a Ana aponta, que os estudos não chegam às pessoas. Né? Então, eles simplesmente não circulam, portanto, é como se eles não acontecessem. Quem tem notícia, né? Só os eleitos vão ler, e eu acho que isso falta à universidade. Então, não sei se a universidade não estuda, mas não sei muito o que adianta estudar e não divulgar, ou não fazer o estudo circular, ou estabelecer um determinado juízo de valor para antologia, né? É o que você falou. Então, acho que isso é um problema sério, sim, acho que a universidade deve pensar sobre isso. Né? Enfim, só um palpite aqui, um pitaco. Essa semana atrás, a minha filha do meio falou assim, pai, tem um trabalho aqui do 4º ano primário, o professor está perguntando qual a importância da ficção científica para indicar um romance e comentar. Né? Aí eu não resisti e fiz o trabalho, lógico. Mas eu falei assim, não vai colocar aquelas coisas muito sofisticadas lá, não citar os caras, faz um negócio bem assim, pé no chão e tal. Né? Mas eu falei, vê quem é esse professor aí, que se não for do nosso time, nós precisamos mandar os parabéns para ele aí. Quer dizer, talvez alguma coisa, porque realmente assim, precisa começar na base, né? A gente precisaria começar a indicar os romances de ficção científica brasileira para cair na prova do vestibular, talvez aí mudasse alguma coisa, né? Alfredo, as coisas mudaram muito nos últimos 10, 15 anos, né? Então existe mesmo uma produção muito grande de estudos, né, de ficção científica e fantasia no Brasil, feito pelos brasileiros. Essa parte que é ficção científica brasileira ainda é uma minoria lá, né? Mas parece que está crescendo. O que não há é o que acontecia, por exemplo, na época lá do Carpo, na época do Muniz Sodré e outros, é que a opinião da academia migrava para o jornalismo cultural e aí fazia a cabeça das pessoas. Né? Isso ainda não aconteceu porque esses críticos ou estudiosos de ficção científica brasileira ainda não conseguiram fazer essa ponte. A Ana tem um trabalho jornalístico, né? O Ramiro Giroldo e outros, né? Mas também o jornalismo está evaporando, né? Por conta da internet, né? Não, acho que também a gente não tem essas instituições, né? Para o bem e para o mal, porque o Carpo conseguia acabar com um monte de gente. Hoje também não tem essas instituições e a gente também não tem quem acabe conosco tão... Mas que é muito mais fragmentado, E aí, já fazendo merchandising, que é sempre meu papel... Nós temos o nosso grupo para leitura e pesquisa de ficção científica, não só brasileira, mas internacional, que é o Fantástica 451. Vocês podem receber a newsletter, acompanhar os stories que estão feitos no Instagram, e que a missão do grupo, aqui tem várias pessoas que são, né?
que é reunir as pessoas que fizeram doutorado, mestrado a respeito desses temas, porque eles estão espalhadas no Brasil, então a gente tem gente de Porto Alegre, tem gente de Cuiabá, tem gente de Recife, gente de Alagoas, e que são de núcleos muito importantes, né? Em Alagoas tem o pessoal da ILD, né, que é super importante no estudo de distopias, e esse grupo, enfim, tem um monte de pessoas que simplesmente lêem e adoram, ou que trabalham no mercado editorial. Então, é bem importante a gente formar essas redes, né? E para também ter um pouco dessa migração. Por exemplo, esses dias até o Jared entregou a dissertação de mestrado dele, que fala sobre corpus híbridos, tal, literatura New Wire, tal, lá em Cuiabá. E, por exemplo, todo mundo já fez download tal para ler. Então, é muito legal para circular mais, porque senão você fica muito sozinho. Só eu estudo. É super mentira, né? Em âmbito nacional, a gente tem muita gente pesquisando. Então, o que falta é se encontrar. O Germano é um ótimo caso, que é um trabalho incrível sobre literatura brasileira e que poderia ser mais divulgado. E no Rio de Janeiro, realmente, tem muita gente. Lá dentro do pessoal do Insólito. Tem bastante coisa mesmo. Só que aí precisa divulgar. Tem um pessoal da UFMG também, que tem um grupo muito forte lá de pesquisa e tradução de ficção científica, e vai ter uma publicação agora da Federal de Juiz de Fora, cujo tema é ficção científica. Então, eles estão pedindo artigos e tudo mais. Vai sair, o prazo é até março, eu acho que vai sair primeiro semestre do ano que vem. Provavelmente isso, aquela Juiz de Fora, que a gente vai escrever, já estamos combinando aqui do que a gente vai mandar. Porque eu acho que é legal mesmo. Assim. Então, vários periódicos acadêmicos que vão dando espaço para isso, vão colocando ali temas da ficção científica como temáticas de dossiês e tal, que dão espaço para a gente apresentar as pesquisas e conhecer gente nova. Né? O Causo outro dia colocou também uma sobre ficção científica da América Latina, que também saiu uma publicação acadêmica e tinha sobre... era mais em espanhol, eram mais artigos em espanhol e um em português. Então tem... Mas dá o seu testemunho, Elton, porque você foi meu contemporâneo lá na Faculdade de Letras da USP, né? E quando você entrou, muito pouca gente lidava com esse assunto, né? Ficção científica. De lá para cá, as coisas mudaram. Fala um pouquinho do como é que você percebe a coisa. Eu acho que a grande dificuldade que eu tive a princípio era que eu acho que grande parte das pessoas tinha quando queria estudar ficção científica era achar um orientador. Então, grande parte do corpo de pesquisadores, de professores que estavam ali lidando com os alunos, né, muitos eram abertos. E daí eu tive a sorte de conversar com um professor que tinha recentemente sido contratado. Então, ele mais ou menos estava aberto para qualquer coisa. Assim. Ele viu que eu tinha um interesse, um empenho na pesquisa, e ele perguntou, você quer estudar, fazer uma iniciação científica? Eu falei, nossa, o que é isso? E aí, com esse convite, eu perguntei, posso estudar ficção científica? Ele disse, eu não entendo muito, mas se você quiser, pode, né? Assim, tá? Pesquisa vai ficar mais na sua mão mesmo, de correr atrás e tudo mais. Daí a gente conversando um dia, o outro professor, que é o John Milton, ouviu a gente falando da nossa... Enfim, ele estava me orientando com algumas coisas e ele disse, tem o Roberto Causo aí, que é nosso aluno, tal. Você não quer que eu apresento para vocês, né? E aí foi exatamente... Tem o chato da ficção científica aqui na faculdade. Ele disse, eu falei, tudo bem, então gostaria, né? Assim, não conheço ninguém e tal. E daí foi exatamente esse momento que a gente se conheceu por intermédio desse acidente, vamos dizer assim, né? De um professor ouvir e falar, eu acho que poderia te ajudar, enfim. Mas eu acho que esse foi sempre um grande problema, assim, de encontrar pessoas que se dispusessem. E daí o que eu sinto hoje é que grande parte do corpo docente é um corpo docente novo, né? Assim, são pessoas que estão com uma nova perspectiva. A gente tem estudos culturais, né? Que começaram a ser divulgados. Então, assim, isso também permitiu, foi uma espécie de momento ali da academia de se abrir para outros assuntos que eram não acadêmicos ou assuntos mais de perceber a cultura de uma maneira mais ampla e menos preconceituosa. Eu acho que a questão do preconceito linguístico, né, com a sociolinguística, e o preconceito literário foi caindo, e
E aí, então, os próprios orientadores, mesmo aqueles mais antigos, foram se permitindo e falando, ok, se você fizer uma pesquisa boa, pode pesquisar sobre o assunto que você quiser, mas daquela forma, sim, que eu não vou poder te ajudar tão diretamente, uma vez que esse assunto não é a minha especialidade, né? Eu não fui formado e tal. E o legal é que, ao partir do momento que eu comecei a pesquisar, e outras pessoas também tinham pesquisas, o Caio estava pesquisando sobre o Lovecraft, a gente tinha outros mestrados, né, o Gustavo pesquisando sobre o Blade Runner, e outras pessoas que foram ali também surgindo na mesma época, lá dentro da USP, isso foi permitindo assim, que as conversas começassem a acontecer. E foi desmistificando um pouco, eu acho. Foi criando essa possibilidade ali da gente falar sobre essas coisas todas, né? E hoje em dia eu acho que essa grande dificuldade desapareceu. Tem pessoas que você consegue ir indicando e que estão muito abertas a esses assuntos e tudo mais. Mesmo o próprio Jameson, né, que você colocou aí como foi a pessoa que falou do Nouveau Roman, ele tem ali em 2010, ele publica o Archaeologies of the Future, que aí é uma espécie de obra fundamental assim, para discutir a ficção científica, que reúne a discussão dele dos últimos anos, e, enfim, não sei se isso um dia vai estar em português, mas é o sonho, né? De repente, eu acho que... E aí, talvez esse seja o nosso momento, de que agora o que vai acontecer é que a gente está retomando a ficção científica brasileira e talvez daqui a um tempinho, que eu acho que agora ainda não, talvez não seja o momento, vai começar a ter uma maior publicação, uma maior procura de livros de teoria da ficção científica brasileira. Teve o lançamento esse ano, né, do Adam Roberts, que é aquele livro muito legal sobre a história da ficção científica, e eu acredito que isso seja um primeiro passo. Inclusive, eu acho que você disse que o seu estudo, né, sobre que está esgotado, você não acha mais em lugar nenhum, enfim, eu ouvi você dizendo, talvez ele seja republicado e tal, então fica o pedido, assim, por favor, né? Mas deixa eu indicar um livro que já existe, é o Fantástico Brasileiro. O insólito literário, do romantismo até o fantasismo, né? Que é um livro que faz ele rompe a parede, né, da Torre de Marfim, né? Porque os dois autores são acadêmicos, é o Enéas Tavares e o Bruno Anselmi Matangrano. Os dois também são ficcionistas. E esse é um estudo que vai mesmo do século XIX até o presente. E na forma de um livro que foi publicado não por uma editora universitária, tá? Com um trabalho editorial de aparência do livro muito bonito. O livro é ilustrado. E como ele fala de todo mundo que está vivo, né, também, ele já é popular entre os autores que estão por aí. E ele também foi assunto de 1 ou 2 ou 4 matérias, não me lembro agora, do Estadão, né? Acho que foi uma entrevista no jornal, depois a entrevista ela transbordou para o site, né? Então esse é um livro que vale a pena procurar, porque ele faz mesmo esse percurso, né? Sai do acadêmico e chega ao leitor em geral. E eu queria perguntar agora para o Nelson, né? Porque tem essa coisa da imprensa que ficou um pouco no ar, né? Você aparece no Estadão toda semana, praticamente, né? Como é que você sente alguma receptibilidade ou não com relação à ficção científica brasileira lá? De fato, o Estadão é o que nos acolheu de maneira muito afetiva, muito apaixonada. O André Cáceres, ele tem escrito os melhores artigos sobre ficção científica estrangeira e brasileira, e eu digo o seguinte, por quê? Porque ele também é um ficcionista, ele já tem um romance publicado, está finalizando um segundo romance, o que só confirma, eu acho que o espírito geral desse encontro de muito otimismo, ou seja, a Ana disse bem,
este mês está sendo um mês muito bom, muito forte para a ficção científica brasileira. Eu confesso que este ano de 2018 foi um ano excelente para a FCB, por conta dos eventos que foram organizados, né, que já foram mencionados aqui, desse ensaio que o Causo acabou de citar, que foi curiosamente publicada pela Arte e Letra de Curitiba, que relançou tempos atrás o Fausto Fawcett, o Santa Clara Poltergeist, que é uma obra-prima da ficção científica brasileira, é sensacional, numa linguagem revolucionária, com um tratamento revolucionário de um tema revolucionário. O Fausto, eu não escondo de ninguém, é o meu autor brasileiro vivo, do coração. Eu acho que ele é um autor que mereceria um reconhecimento como um grande autor brasileiro, independentemente de qualquer etiqueta, né? E que é um cara que não vem exatamente da literatura institucional, ele vem da música, né? Enfim, então, concordando com vocês, estamos vivendo um grande momento, parece que a bolha da FCB vai se romper. Há indícios disso na academia, né? Ana, o Everton apontou, vocês estão comentando de trabalhos que não chegam a nós, leitores, mas que está criando uma situação de salto, né, de instância, né, para um salto, para uma instância mais elevada. Eu também estou muito estou muito otimista, né, por conta da antologia Fractais Tropicais, que saiu com uma belíssima edição, ou seja, grandes editoras já começam a investir na produção brasileira, né, dos autores vivos. Há muito trabalho a ser feito. Eu confesso para vocês que eu tenho um gene militante que às vezes até incomoda as pessoas, no sentido de pedir a vocês que adquiriram o livro e que, se porventura gostarem do que vão ler, que nos ajude a espalhar essa boa nova, né, essa boa notícia, que indiquem o livro e que indiquem as outras obras desses autores que foram reunidos, que pesquisem na internet. Por exemplo, já há revistas que publicam ficção científica brasileira de altíssima qualidade. A Trasgo é apenas uma que eu vou citar agora, uma revista eletrônica, cujo alguns números saem em papel também. É uma revista extremamente sofisticada, contemplando várias tendências, né? Uma ficção científica mais acessível ao senso comum, outras mais eruditas, e entre essas duas instâncias de tudo um pouco. Quer dizer, a movimentação está acontecendo. Eu creio que nos próximos anos a gente vai ter, se não houver uma regressão absurda, né, cósmica, vai acontecer muita coisa boa, interessante, que nos contemple. Agradeço muito pela presença de vocês e pela atenção de vocês, né, para esse debate. O tempo já está se esgotando, já são quase 9 horas, é isso? Eu proponho que agora há vários autores que estão na antologia presentes, 6 ou 7, se eu não me engano, que a gente passe por uma sessão de autógrafos. O que vocês acham? De acordo? Então, eu deixo aqui o meu obrigado. Vou também pedir aos nossos convidados aqui que dêem uma última palavrinha, se quiserem. Queria agradecer a todo mundo. E lembrando aqui que a Tapera sempre cedeu espaço para a gente fazer discussões sobre ficção científica, né? Eu sei que isso não é comum. Estou lembrando aqui até do Fábio Fernandes, que também está na antologia, deu vários cursos aqui, né? E formando muita gente também para ler mais a respeito disso, né? E da importância da infiltração, do tipo, todo mundo faz duas coisas. O André Cárceres, por exemplo, ele é super importante lá no Estadão, fazendo várias matérias maravilhosas. E eu acho que o mercado, inclusive de língua estrangeira, traduzida para o Brasil, está muito aquecido, né, com títulos muito bons, novidades assim que não saíam aqui há muito tempo, conseguindo trazer quase 3 anos depois, 2 anos depois, romances publicados fora, né? Então, acho isso muito lindo. E que a gente veja mais ficção científica brasileira nas casas, né? Que eu acho que isso está aí uma coisa para a gente conquistar. Eu só queria agradecer a presença
de todos, né? Que a gente adora falar sobre esse tema, e espero que vocês tenham gostado também. Bom, e eu espero vocês lá fora com os amigos aqui.